gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Nós vamos tratar hoje, pedir o auxílio mais uma vez do nosso irmão diácono Jeremias, o artigo 8 da Confissão Belga. Deus é um em essência, contudo é distinguido em três pessoas. Deus é um em essência, contudo distinguido em três pessoas. Antes de lermos o texto bíblico, irmãos, e antes mesmo de orar, permita fazer aqui uma breve introdução. É muito perceptível para nós o ataque que Satanás faz ao conhecimento de Deus. A partir da queda, nós sabemos que, para nós, seres humanos caídos, alheios da graça de Deus, fica impossível conhecer as coisas espirituais. Então já é uma barreira grande, porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados e não temos como, por nós mesmos, discernirmos as coisas de Deus, discernirmos ao Senhor. Não temos como ter conhecimento salvífico a respeito de Deus. E é interessante você perceber aí no dia a dia a quantidade de erros e a confusão grande que se dá quando você pergunta para alguém quem Deus é, o que é Deus. Você vai ver gente aí falando todo tipo de aberrações. Às vezes vão crer em deuses falsos e às vezes vão tentar se aproximar do Deus verdadeiro, mas também falando coisas completamente erradas a respeito do Deus bíblico. Então, irmãos, essa doutrina que nós vamos estudar essa noite, isso aqui toca na doutrina da Trindade, toca no estudo sobre o ser de Deus, em quem Deus é importantíssima para nós, irmãos. É uma coisa que nós precisamos saber, até porque os aspectos que nós vamos tratar aqui nesse artigo 8 da Confissão Belga, e que vamos iniciar através da leitura desse texto de Mateus 19 e 20, vão nos diferenciar das demais religiões e também serve como ponto de diferenciação entre igrejas verdadeiras e falsas igrejas. Nós estamos, portanto, diante daquele grupo de doutrinas em que não é possível admitir erros. Nós não podemos crer em aspectos errados no que se relaciona ao ser de Deus, especialmente ao ser de Deus, a Trindade, a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. E então, a partir desta quarta-feira, nesse artigo 8, nós começamos a lidar aqui com a doutrina sobre Deus, especificamente sobre a doutrina da Trindade. Nesse texto, nós já vamos ter informações importantes, o texto que eu pedi que você abrisse. Nós vamos ler esse texto, em seguida vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe na compreensão desta porção e das demais que vamos estudar, norteando aqui o estudo desse artigo 8. Deus é uma essência, contudo distinguido em três pessoas, do Catecismo Heidelberg, mas não, né, pastor? Da Confissão Belga, A palavra de Deus diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos orar? Senhor, estamos diante, ó Deus, da Tua Palavra, deste texto, de outros que iremos ler, com a finalidade de entender mais, de revisarmos, ó Deus, aquilo que já aprendemos a respeito do Senhor, do Deus triuno. Ajuda-nos, ó Deus, que entendamos essas coisas e as aplicações práticas que elas têm para o nosso dia a dia. Oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que é parte da grande comissão,
dada pelo Senhor Jesus, conforme é narrado pelo Evangelho de Mateus, lá no final deste Evangelho. É um texto que nós conhecemos bem, e a ideia básica dele também já nos é bastante conhecida. Enquanto vocês vão, indo, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, e então é entregue a fórmula batismal. De que forma esses discípulos que vão ser alcançados mediante o caminhar da igreja, enquanto ela caminha e vai pregando o Evangelho, como eles devem ser recebidos na igreja cristã? Qual é a fórmula batismal? Está aqui. As pessoas que vão entrar para a igreja devem ser batizadas no nome do Deus triuno. E irmãos, portanto, um texto importantíssimo quando nós iniciamos o estudo da doutrina da Trindade. Fica aqui muito claro que os discípulos deveriam ser batizados, olhe para o seu texto, por favor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A ideia, irmãos, é que os crentes vão receber este sacramento sendo batizados no nome do Deus triuno. Queridos, a doutrina da Trindade é uma das verdades mais importantes, mais profundas e também mais misteriosas da nossa fé. Importantes porque, como mencionamos, ela é um grande distintivo da fé cristã. Profundas porque realmente, irmãos, há uma grandeza, uma preciosidade muito grande nessa doutrina, com implicações importantíssimas para o nosso dia a dia. E misteriosas, irmãos, porque realmente é uma doutrina que é difícil de compreender em todas as suas nuances. Muitos aspectos dessa doutrina nos escapam, porque nós olhamos, entendemos, cremos, mas não temos condições de explicar com as nossas palavras perfeitamente. Hoje nós vamos ver o que a Confissão Belga fala a respeito disso. Vamos dividir o nosso estudo em 4 momentos muito breves, irmãos, muito rápidos e direcionados, até mesmo antes de ver o texto da confissão em si, do artigo 8 dessa Confissão Belga. Nós vamos ver primeiro a unidade do ser de Deus, depois nós vamos ver a distinção do ser de Deus em 3 pessoas, no segundo momento. No terceiro, a redenção como a obra desse Deus triuno, como a obra trinitária, e por fim veremos a eternidade da Trindade. Então, quais são os 4 momentos? A unidade de Deus, a distinção das pessoas, a redenção como a obra trinitária e, por fim, a eternidade da Trindade. Para ver a primeira, a unidade de Deus, eu convido você rapidamente a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Nós vamos ler esse texto a uma só voz. Deuteronômio 6, 4. Você vai perceber nesse texto que a Bíblia vai revelar que Deus é um só em essência. Leiamos juntos, Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único... O Senhor nosso Deus é o único Senhor. A Bíblia deixa claro, irmãos, aqui, a ideia de que Deus é o único Deus. Ele é essencialmente um único Deus. Ele é o único Senhor, Criador das coisas visíveis e também das coisas invisíveis. Ele chamou à existência tudo o que existe. Esta verdade, que existe um único Deus, é fundamental para nós. E veja como isso nos distingue, né? Normalmente, irmãos, as religiões que creem em um só Deus, que são as chamadas religiões monoteístas, são religiões que são atacadas pelo mundo com mais força. Porque se o princípio é que só existe um Deus, e esse Deus que existe é o Deus que eu creio, é o Deus verdadeiro, os outros deuses, por exclusão, são deuses o quê? Falsos.
Então só existe um Deus. Tá, mas eu tenho o meu Deus. Eu creio num panteão. Eu creio que existem várias entidades diferentes. Então veja, isso já nos coloca logo de início em rota de colisão com todas as religiões politeístas. E como nós vamos ver, também nos coloca em rota de colisão, graças a Deus por isso, com relação a concepções erradas sobre a divindade, um conhecimento errado sobre o ser de Deus, sobre a Trindade. Então, irmãos, de forma muito simples, aqui está sendo dito que existe um só Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Existe somente um Deus, o Deus verdadeiro. Muito bem. Esse único Deus que existe, eu disse que seria rápido e simples, é distinguido em 3 pessoas. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 1, versículo 1. Aqui nós vamos ver que, embora Deus seja um único Deus em essência, ele se revela em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja aí, João 1, 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois nós vamos ler João 1,14. Você já faz o salto, tá? Vamos ler a uma só voz também. 1,1 e depois 1,14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja bem, nós somos aqui apresentados no início do Novo Testamento, tomando João como um dos evangelhos, né? A realidade de que todas as coisas que foram criadas, você vai ver isso no escopo de todo o texto do início do Evangelho de João, foram criadas por meio do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo, irmãos, é a segunda pessoa da Trindade, é Jesus Cristo. Ora, nós acabamos de ver que só existe um único Deus, mas que no princípio o Verbo criou todas as coisas, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, do único que é gerado pelo Pai. Então somos apresentados aqui a pessoa bendita do Filho. Veja a relação direta desse texto com Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E veja que no início de Gênesis há mencionado que o Espírito também estava ali, pairando sobre as águas. Ora, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ambos atuantes na obra da criação. Um único Deus em essência, que existe em 3 pessoas. Daí a fórmula batismal que vimos no primeiro texto em Mateus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, estamos diante do Deus único, que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória. Então, irmãos, embora exista um só Deus em essência, ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, co-igual, co-eterna. Agora vem aí uma coisa importante, mas com algumas propriedades que são incomunicáveis. Existem propriedades próprias do Pai, existem propriedades próprias do Filho e existem propriedades próprias do Espírito Santo, incomunicáveis, são próprias de cada uma das 3 pessoas. Então, até aqui a gente viu o primeiro momento, a unidade de Deus, e depois a distinção das 3 pessoas.
Agora eu quero que você caminhe comigo para o texto de Efésios 1, de 3 a 14. E aqui você vai ver, meu irmão, Efésios 1, 3 a 14, a importância da Trindade na nossa obra redentora. A Trindade toda, meus irmãos, está imbuída, está ativamente operante na redenção. A redenção é uma obra trinitária. E é isso que nós vamos ver aqui agora nesse texto. Eu procederei à leitura, é um texto maior, por favor, você vai acompanhar na sua Bíblia. Efésios 1, 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Note o que é que Deus Pai tem feito por nós. Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Por meio de quem, irmãos? Veja aí. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em Cristo, irmãos, versículo 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Veja a obra aqui, irmãos, da salvação, sendo aplicada em nós por esse Deus, mediante Jesus Cristo. Aqui veja, ainda nesse versículo 7, dizendo, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Nele digo. E aí você vai começar a ver aqui o Espírito Santo, o Pai, o que o Pai fez, o Pai fez através de Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus, e agora o Espírito Santo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua prosperidade, em louvor da sua glória. Veja bem, irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai planejou a nossa salvação, o Filho realizou a nossa redenção, através da sua morte, da sua ressurreição, e o Espírito aplica essa redenção aos nossos corações, selando-nos para o dia da nossa redenção. Então, a Trindade, o Deus triuno, está operando em nossa redenção. Aliás, irmãos, está operando em tudo. Se nós fôssemos estressar isso aqui um pouquinho, por exemplo, estamos aqui em uma reunião de oração. Quando você ora para quem? Lição importante, né? Você ora para quem? Você já viu que tem gente que começa a oração e fala assim, Senhor Jesus. Foi assim que o Senhor Jesus ensinou a gente a orar? Senhor Jesus. Ele ensinou a orar. Pai. Então você ora ao Pai. Para que essa oração seja feita, ela tem que ser feita na mediação de Cristo, em nome do Filho. Tem gente que esquece também, né? Chega no fim da oração e não fala em nome de Jesus. Esquece do mediador na hora de orar. E a Bíblia diz igualmente que nós não sabemos orar como convém. Quem é que intercede? Quem é que nos ajuda? Você percebe como o Deus triuno, pessoas, o único Deus que subsiste em três pessoas, com propriedades que lhes são próprias, que são
incomunicáveis, são próprias de cada pessoa, as pessoas não estão misturadas. Cristo não é o Pai, nem muito menos o Pai é o Espírito, nesse sentido. Vamos ver aqui nos erros que podemos ler daqui a pouco o artigo, e o artigo vai dar a ideia de alguns erros que podemos cometer quando compreendemos errado essa doutrina que é distintiva da nossa fé. Então, que coisa maravilhosa, irmãos. A Trindade operando em tudo. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem um livro muito bom, de John Owen, falando sobre o Deus triuno. Fica a recomendação para quem gosta de estudar. 4. Eu disse que seriam 4 momentos breves. O quarto e último. A eternidade da Trindade. Nós vamos ler apenas um versículo, irmãos. Hebreus 13, 8. E neste versículo, nós vamos ver a eternidade. E está aqui também implícita a questão da imutabilidade de Deus. A eternidade de Deus, o fato do nosso Deus ser imutável em sua essência. E a ideia aqui, irmãos, é que isso nos dá segurança. O Pai, Filho e Espírito Santo co-iguais, imutável, eterno, rocha eterna. Vamos ler juntos Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será. Olha, graças a Deus. Ontem, hoje, é o mesmo e o será. Graças a Deus que nós não estamos firmados em nada líquido, em nada pueril, sólido, muito pelo contrário, estamos firmados em algo sólido, numa rocha eterna que é o nosso Deus. Agora sim eu quero que você vá, por favor, para o texto do artigo 8, que nós vamos ler rapidamente e trazer breves explicações. Entendendo essas 4 verdades, nós podemos olhar com muita facilidade: a unidade de Deus, a distinção em 3 pessoas, a redenção como uma obra trinitária e a eternidade da Trindade augusta. Não sei se o diácono Jeremias conseguiu. Então, se você tem acesso, você pode abrir lá o grupo da igreja e ver o texto, que deve estar com uma tradução um pouquinho diferente da minha, mas vai estar bem parecido do que está aí no seu texto, tá? É dito assim: seguindo esta verdade e a palavra de Deus, creio. Então, o que é que o autor lá, o Debres, colocou nesse importante documento das nossas igrejas irmãs, as igrejas reformadas espalhadas aí pelo mundo? Creio em um só Deus, que é uma única essência. Tá? Se sua tradução não tiver igualzinha a essa minha está mais precisa, tá? Nós cremos em um só Deus, que é uma única essência. A palavra essência em teologia ela é muito importante, irmãos. Ela vem da palavra grega ousia. Deus tem uma única essência. Essa essência, essa única essência, nesta única essência, há 3 pessoas. Então, um só Deus, 3 pessoas. E essas 3 pessoas são realmente, verdadeiramente e eternamente. Veja que o escritor faz questão de... Olha, realmente, verdadeiramente e eternamente distintas segundo as suas propriedades, conforme a gente viu. A saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus, uma só substância, nessa substância 3 pessoas, e aqui é uma distinção real, uma distinção verdadeira, uma distinção que procede desde toda a eternidade. Essa distinção não surgiu em um momento da história, não, ela é eterna, ela é verdadeira, ela é real. Desde a eternidade existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, a divisão, veja por favor no texto, está bem claro. O Pai,
é apresentado para a gente como sendo a causa, a origem e o princípio de todas as coisas, quer sejam as coisas visíveis, quer sejam as invisíveis. O Filho, que é a palavra, a sabedoria e a imagem do Pai. A gente estudou Provérbios, com os homens, não foi, pastor? E aí, vendo a sabedoria, aquela sabedoria do Provérbios que grita nas praças, veja que Provérbios vai apresentar ali a mulher adúltera, duas figuras grandes, a sabedoria é Cristo. Paulo vai nos deixar claro, escrevendo aos Coríntios, outros textos do Novo Testamento, que Cristo é a sabedoria de Deus. Então, o Filho é a palavra, é a sabedoria, é a imagem do Pai. A gente já viu isso aqui algumas vezes, Cristo como sendo a imagem perfeita do Pai. E o Espírito Santo, que é a virtude, a potência, está traduzido para a gente em português aí, o poder e a força procedente do Pai e do Filho. Então, não podemos, irmãos, aqui confundir isso. É por isso que ele diz na próxima frase: entretanto, tal distinção, você saber que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que um Deus único, uma essência, onde é Pai, Filho e Espírito Santo, essa distinção não faz com que Deus seja dividido em três. E pode parecer uma coisa assim técnica demais, isso que você está estudando, mas essa coisa que é técnica demais, se você errar, se você pensar errado e viver errado, pode ser uma heresia, irmãos. Tem heresias que, inclusive, fazem com que nós não sejamos crentes. A Bíblia vai dizer que aquele que diz que Jesus Cristo não veio em carne é o quê? João. É mentiroso, nele não está a verdade, não é crente. Quem diz que Cristo é um fantasma, não encarnou. Então nós não podemos crer errado com relação a isso aqui. Nós temos que crer com isso aqui corretamente. Por exemplo, há uma heresia chamada triteísmo. Você sabia disso? O triteísmo ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são deuses separados. E aí pode ser que tenha alguma coisa aí que se chama evangélica no nosso país, que vai dizer que tem um Deus Pai, que tem um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Você entra lá, vai ser as coisas parecidas. Só que isso é uma heresia. Quem fala isso não é crente. Não tem irmandade conosco. Nós cremos nas distinções das pessoas, mas isso não implica na divisão da essência do único Deus. Ele segue, me refiro ao artigo: entretanto, tal distinção não faz com que Deus seja dividido, pois a Escritura ensina que Pai, Filho e Espírito Santo têm cada um sua pessoa distinta por propriedades. E aqui tem uma outra heresia, irmãos. O nome dela é modalismo. Que heresia é essa? O modalismo ensina que o Pai, Filho e Espírito Santo são modos de manifestação diferente da única pessoa divina. Então, Deus ora se manifesta como Pai, ora se manifesta como Filho. Isso aqui Deus fez como tal coisa. Isso aí é modalismo. Não, Deus sempre é o Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Escritura ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas, com propriedades incomunicáveis, mas um único Deus. Não é ora uma coisa, ora outra, depois outra. Não. E aí o texto segue. Pois a Escritura nos ensina que Pai, Filho e Espírito Santo tem cada um sua pessoa distinta por propriedades, de modo, contudo, que essas três pessoas são um só Deus. Tem várias heresias, irmãos. Você há de lembrar do arianismo, por exemplo, que nega a divindade plena do Filho. Um único Deus, três pessoas, as três pessoas plenas em divindade. Então, a divindade de Cristo não pode ser rebaixada. Quem é que rebaixa a divindade de Cristo? Por exemplo, irmãos, para deixar prático. Você pode chamar uma testemunha de Jeová de irmão? Em Cristo?
Não pode. Diminui a divindade de Cristo. O pai disso aí é arianismo. Você pode chamar um adventista do sétimo dia de irmão? Não pode. Mesma coisa. Por fim, é, portanto, manifesto que, diz o artigo 8, siga aí a leitura, por favor, que o Pai não é o Filho, e que o Filho não é o Pai, semelhantemente que o Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho. Contudo, essas pessoas, assim distintas, não são divididas, não são confundidas e nem são misturadas. E aqui há uma série de heresias também combatidas. Um exemplo delas é o nestorianismo, que ensina que há uma separação entre as naturezas divina e humana de Cristo. E outras heresias, né? Para finalizar, irmãos, para trazer uma aplicação prática para a gente. Pois o Pai não se tornou carne, nem também o Espírito Santo, mas isso foi somente o Filho que fez, não é? O Pai nunca esteve sem seu Filho, nem sem seu Espírito Santo, porque todos são de igual eternidade, em uma mesma essência. Não há primeiro nem último, pois todos os três são um em verdade e potência, em bondade e misericórdia. Tá, meu irmão, eu sei que de vez em quando dá um nó nessa cabeça a questão de um único Deus subsistindo em três pessoas. Mas essa é a verdade bíblica que nós cremos por fé e por base escriturística, racionalmente, ainda que não compreendamos em todas as suas nuances, aceitamos. E as implicações dessas verdades são tremendas para nós. Eu queria deixar 3 lições breves aqui. Primeiro, no que se relaciona à unidade. Note, meu irmão, que assim como Deus é um em essência, mas se revela em 3 pessoas distintas, a igreja, nós somos chamados a ser um só corpo, com dons diferentes, com funções diferentes. E veja que questões como essas lançam luz e nos mostram, apontam para o ser de Deus, como Ele é, como Ele trata com a sua igreja. Somos um corpo em Cristo Jesus, membros com diversas funções, diversos dons, agindo conforme a multiforme graça de Deus que opera em nós. Então, irmãos, entenda que há unidade na diversidade para a igreja. A segunda questão que eu queria trazer a nível de aplicação é a adoração trinitária. Às vezes, irmãos, nós confundimos algumas coisas, não é? Quando nós vamos adorar aqui no culto, quem nós vamos adorar quando chegamos aqui para prestar culto domingo? Ao Deus triuno, não é? Recentemente a gente cantou um hino e a gente foi adorar. Eu acho que foi o hino 3 ou 4 que nós cantamos. Se você der uma olhada lá no hino 3 ou 4, você vai encontrar aqui, ó. Foi o 4 que nós cantamos domingo. Deus está no templo, Pai onipotente, primeiro verso. Segundo, Cristo está no templo, sumo benefício. Terceiro, tu que estás no templo, preceptor divino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a quem viemos adorar no domingo? Ao Deus triuno. Muito bem. Quando falamos que a nossa pregação é cristocêntrica, não mudou alguma coisa? O culto é teocêntrico. A pregação é cristocêntrica. O que é que muda aqui então? Que o foco da pregação é apresentar a Cristo e este crucificado, a sua morte e sua redenção, para a glória de Deus. Então, o que é voltado para Cristo? O sermão. O sermão vai apresentar a pessoa de Cristo, mas o culto é teocêntrico. A gente não pode confundir as duas coisas. A nossa adoração é uma adoração trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo devem ser adorados. Ok, irmãos? A gente não pode também confundir isso. A terceira aplicação, uma para cada um dos pontos, né?
Confiança na redenção. Graças a Deus, irmãos, que a nossa redenção é obra trinitária, né? Deus assumiu, Deus Pai tomou para si determinadas funções, Deus Filho outras. Isso nos lembra o pacto da redenção, firmado na eternidade, onde o Pai, Filho e Espírito Santo acordaram a nossa redenção. E isso é imposto na história, e isso nos assegura. Que segurança nos dá, né? Veja que nós temos irmãos em Cristo, que são irmãos arminianos. E o que é que eles creem? Eles creem que se eles pecarem, eles podem cair da graça e perder a salvação. A salvação para eles não está naquilo que Deus fez por eles, e que faz e que sustenta, está nas obras que eles procedem, podendo eles cair da graça e perder a salvação. Que segurança nisso, meu irmão? Que paz há nisso? Já pensou se você fosse dormir em casa, ou cair naquele pecado, perdi a salvação. Aí acordou, orou, Senhor, perdoa o meu pecado. Aí agora eu estou salvo de novo. Meu irmão, imagina o nível de adoecimento, eu digo na cabeça mesmo, na espiritualidade dessas pessoas. Como é que a pessoa vai aguentar viver assim? Graças a Deus, por Jesus Cristo, irmão, pela noção de que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que a minha salvação não depende de mim, depende do Deus triuno, onde o Pai se empenhou em determinadas funções, o Filho em outras, e o Espírito hoje aplica a obra do Filho em meu coração, no seu também. E graças a Deus por isso. Já pensou se dependesse da gente? Ia ficar difícil, né, Carlão? Ia ficar difícil. Não tinha jeito. Quarta e última aplicação. Essa segurança, irmãos, na eternidade de Deus, né? A ideia da eternidade, da imutabilidade. Porque quem fez a promessa é fiel. Graças a Deus por isso. Então, conhecer o Deus triuno corretamente é fundamental para a nossa fé e para a nossa carreira cristã. Eu espero que alguns dos poucos exemplos que nós demos hoje, fundamente aí, de forma bem séria no seu coração, faça que você compreenda a importância de estudar e conhecer essa doutrina. Doutrina é vida, irmãos. Sem doutrina, nós estamos fadados a caminhar aí aos tropeções. Doutrina é vida, é estudo da palavra sistematizado, entregue para a gente, de forma a vivermos para agradar a Deus. Que Ele mesmo nos auxilie a vivermos consoante as benditas verdades que temos recebido. Amém.